Eu queria primeiro começar agradecendo ao Fabrício Fernandino, esse amigo, né, de muito tempo, por esse convite para fazer essa exposição, né, do Celso Renato no Centro Cultural, né, da UFMG, para comemorar o centenário do Celso. E aí eu queria falar um pouco, né, do Celso, que é tão interessante, né, toda a trajetória dele. Mas o Celso, apesar de marcar toda a história dele em Minas, né, ele é carioca, nasceu no Rio de Janeiro, mas veio muito cedo para Belo Horizonte. Celso é de uma família muito tradicional, né, uma família tradicional mineira. O avô dele é o Augusto de Lima, além de político, poeta da Academia Brasileira de Letras. Celso é também filho do Renato de Lima, que é um artista importante para a sua geração, a geração de Genesco Murta, né, um pintor de muita qualidade, com pintura de paisagens marinhas, né, uma pintura figurativa. E Celso, então, teve primeiras orientações de pintura, assim, umas coisas muito básicas, com seu pai. Mas ele, na adolescência, não se interessa por arte, ele é muito mais voltado para o esporte. É engraçado que ele é ligado ao futebol, à natação, e até disputa campeonatos por clubes mineiros. E também, ainda na adolescência, ele frequentava muito o Rio, e casa de parentes, onde aí sim essa parte da cultura e dos intelectuais, na casa de Aníbal Machado e tal, ele conhece Guignard, conhece Portinari, obras, a casa era cheia de obras de arte, na casa desse escritor, né, do Aníbal Machado. E ele conhece lá também Oswald de Andrade, Pagu, Ismael Neri. E então ele tinha essa curiosidade e, ao mesmo tempo, essa possibilidade de viver, né, no meio de arte e conhecer a arte. Mas o Celso só vem se dedicar mesmo de forma se dedicar às artes plásticas já numa idade madura, sabe? Então ele já tinha assim 40 anos quando ele começa a pintar. E ele não tem uma trajetória feito normalmente os artistas têm, de fazer escola e tal. Não, o Celso é autodidata. E ele já começa a pintar, por incrível que pareça, né, assim, já com um abstrato. Começa com grafismos, um abstrato informal, mas com gestos largos. E isso é muito impressionante, porque em Minas, né, o que acontecia era o Guignard, que era o máximo, esse grande artista mesmo, e todos os alunos de Guignard, com uma pintura de paisagens líricas, né, naturezas mortas, e tudo figurativo. E Celso já aparece nas artes, apesar de muito recluso, não mostrar esse trabalho de cara, né? Eu não sei se eu acredito, né, que ele tenha visto, né, acompanhado o que estava acontecendo no resto do mundo, né, através de revistas de arte, né, nessa curiosidade intelectual dele, né? Então acredito que ele tenha visto trabalhos de Pollock e tal, e tenha grande entusiasmo por aí, se não me engano. Tem alguma coisa no livro do Olívio que fala sobre isso. Eu conheci Celso ainda, quer dizer, ter notícias de Celso, né, ver o trabalho ainda muito adolescente, porque a gente tinha relações de família, temos primos em comum, né, que eu tenho com os filhos dele. Então, a minha irmã, a Madalena, muito amiga de Celina, filha do Celso,
o Ricardo muito amigo do Jorginho, né? Então eu frequentava essa casa e via aqueles trabalhos de Celso, grandes pinturas, grandes, abstratas, eu não conhecia nada disso. Porque apesar de Letícia, minha irmã, ser artista, né, ela também ainda era figurativa, né, retratista, e Celso já estava muito à frente dessa geração toda. Então eu ficava muito impressionada com quadros grandes, gestuais, né, um abstrato muito forte, muito bonito. Lembro assim de entrar em um corredor comprido ali na Rua Espírito Santo, tem um quadro grande do Celso e um desenho do Luiz Augusto de Lima, filho de Celso, do lado, um desenhozinho, uma delícia, isso, eu adoro essa imagem. Então, Celso, casado com Dona Efigênia, ele tem 4 filhos, Mercezinha, Celina, Jorge e Luiz Augusto, que também é artista plástico, né, e curador, e uma pessoa muito ligada às artes. Então, na adolescência, ainda muito nova, eu vi esses quadros que me impressionaram muito e tinha essa referência, né, daquele artista acima do seu tempo, né? Celso já marcava na história de Belo Horizonte como um artista com um diferencial, né? E quem vem trazendo Celso muito é Márcio Sampaio. Escreve sobre Celso, convida Celso para exposições, né? Uma primeira exposição não figurativa no Palácio das Artes, onde já tinha Tomi Otaki, Ianelli e outros artistas, né? Enquanto a arte em Minas era figurativa. E Celso, então, assim, é muito impressionante, porque com 40 anos, ele já casado, né? Ele tinha uma vida social intensa, de festas, clubes, né? Da sociedade mineira, e casado com Dona Efigênia Carçalá de Vilela, que era linda, um encanto de pessoa, também uma simpatia, que eu tive a oportunidade de conhecer. Então era um casal muito, muito bonito, sabe? Frequentavam muito a sociedade e tal. E Celso não aparecia como artista ainda. E aí, quando ele começa a mostrar o seu trabalho, e esse trabalho ainda abstrato, né? Esse abstrato informal, gestual, ele é um espanto, né? Era uma coisa toda muito nova para Belo Horizonte. E isso, assim, com, sei lá, 2 anos de trabalho, ele já faz uma individual no Instituto Cultural, né, no Iquebeu. E aí, sabe, a carreira de Celso é a hora que ele começa a se dedicar mesmo, né, à arte, né? E também ele se formou em Direito, né? E teve outros empregos, né, sociedades e tal, mas aí depois ele vai trabalhar na Telemig, onde ele fica 20 anos até se aposentar. Então ele tinha esse trabalho como advogado da Telemig, né, e tinha esse tempo para se dedicar à arte. E aí Celso não para mais, e a carreira dele, apesar de ele ser uma pessoa muito afável, muito bonito, muito agradável, mas era ao mesmo tempo muito recluso, muito guardado com a sua arte. E ele convivia muito era com a Amilcar. E a Amilcar trocavam, né? Eles trocavam muitas conversas e se frequentavam muito. A Amilcar estava sempre na casa do Celso. E também o Geraldo, né? E Geraldo Magalhães, que era genro, né, do Celso, também uma pessoa muito sensível, muito delicada. E aí Celso, então, não para de trabalhar e a carreira dele vem só. Ele passa, então, a fazer uma obra já, um abstrato geométrico. Ele sai do abstrato gestual e formal já para um abstrato geométrico, onde, assim, tem muito preto, mas começam a aparecer formas geométricas, e isso ainda em óleo sobre tela.
E a partir daí, o Celso encontra a madeira de tapume de material de construção, né? Essa madeira jogada fora. Hoje a gente nem tem mais, né? As nossas construções não tem mais esses tapumes que fechava a construção toda de madeira. Hoje, depois passou a ser aglomerado e agora são umas chapas de ferro, né? De metal. E então o Celso começa a recolher essa madeira, né? E aí então existe um diálogo entre ele, né, a sua sensibilidade e essa madeira que é recolhida. Essa madeira já com marcas do tempo, cheia de veios, cheia de frestas, cheia de ranhuras, já machucada mesmo pelo tempo. E Celso escuta esse tempo, escuta essa madeira e faz nela interferências muito precisas. Ele usa o preto, o vermelho e o branco. Então, eu costumo dizer que é como assim, a interferência dele é como se fosse uma seta, em que ele vai muito precisamente naqueles pontos e faz as suas interferências. Bom, então, essa carreira do Celso, quer dizer, é completamente original, é um trabalho dele, em que ele depois vem influenciar várias gerações. E então a gente tem aí nessa linhagem, né, vem Benjamin, né, Manfredo, né, o meu trabalho mesmo é muito influenciado, talvez por essa grande paixão que eu tenho pelo trabalho do Celso. E a minha história começa a aproximar um pouco da dele. Quando eu faço Escola Guinhar, a minha especialização era xilogravura. Num determinado momento, aquela cozinha da gravura passa a não me interessar mais. E, aos poucos, o que me interessava era aquela madeira, aquele resto que sobrava no chão como lascas, como um material também perdido. E aí eu começo a ter afinidade, então, com o Celso desse material, né? No início eu começo a misturar lascas de madeira com desenho, né? Como colagens. E isso, depois esse pastel oleoso, esse desenho vai sumindo e vão ficando só mesmo a madeira, as lascas. Eu acho que mais ou menos aí, assim, que aproxima. Mas eu tenho realmente uma admiração profunda. Eu costumo a dizer que Celso é meu pai de arte. É a minha maior afinidade no Brasil, assim, é o Celso. Uma outra paixão que também me interessa muito é o Krasberg, mas eu não sei se essa afinidade com o Celso, e depois assim já também de ter feito muitas exposições do Celso. Eu trabalhava na Itaú Galeria e então fui inaugurar o Núcleo de Informática e Cultura, e então sugeri que a gente inaugurasse o espaço com uma individual do Celso. E isso ele ainda estava vivo, isso foi muito interessante. Leila Passe, que era a galerista do Celso na época, também assim, me ajudou a fazer essa exposição. E foi muito bom, o Celso estava vivo, eu convivi mais ainda com ele. Depois, quando ele faleceu, em 1992, logo nessa época, ele teve uma homenagem do Festival de Inverno. Ele era um artista homenageado do Festival de 1992, isso em julho, e em setembro o Celso vem a falecer. Depois disso eu fiz uma exposição dele também na Galeria da Escola Guinhar. Nessa exposição eu fiz questão de colocar só obras que não estavam na casa dos filhos, para eles verem, né, essas obras que já não estavam com eles há algum tempo, né, de colecionadores e de coleções particulares, né, de Belo Horizonte. E depois disso, assim,
participei com o Celso numa exposição na Marília Razuc em São Paulo, eu, Benjamin, Roberto Vieira, Marco Túlio, Manfredo, na Marília Razuc, onde era uma homenagem ao Celso e, entre aspas, assim, os filhos, né, as gerações que ele influenciou. E depois, pouco tempo atrás, né, foi a maior de todas as exposições, eu acho, aqui, do Celso, que foi na Grande Galeria do Palácio das Artes. Também uma bela homenagem. E aí, então, nessa curadoria, eu já trouxe trabalhos da Pinacoteca de São Paulo, de coleções particulares de São Paulo, e foi uma grande exposição, né? Mas eu tenho um carinho muito especial por essa exposição agora, né, com essa nova curadoria, nesse espaço do Centro Cultural da UFMG, onde também tem uma sala que se chama Celso Renato de Lima. Então a gente vem vendo assim esse olhar sempre assim das homenagens do Celso pela UFMG, pela Belas Artes, nessa homenagem no Festival de Inverno, nessa homenagem aqui da sala Celso Renato no Centro Cultural, e essa individual também aqui no Centro Cultural da UFMG, comemorando o centenário do Celso. Esse artista que eu acho que ele se renova no olhar das novas gerações. Celso permanece vivo na história da arte de Minas, com uma presença muito forte, muito forte. É muito bonito ver essa trajetória, as pessoas envolvidas, como os críticos de arte, como Márcio Sampaio, a galerista como Selma Albuquerque, e hoje quem representa Celso Renato no Brasil e no mundo é a Mendes Wood, uma galeria que está em São Paulo, mas com filial nos Estados Unidos, me parece que fazendo exposição na Alemanha e mostrando o Celso para o mundo. Eu tenho um prazer enorme de estar fazendo essa exposição junto com a Bruna Mebrielli, que está ao meu lado como assistente, e com essa equipe incansável do Centro Cultural da UFMG, feito Lodge, a Eliana Quaresma, e essa disponibilidade toda da gente trazer Celso de novo para as novas gerações. Celso tem uma importância muito grande, né, na nossa história da arte em Minas, com esse primeiro olhar, né? Quer dizer, se a gente pega a história da arte, a gente vem lá de Duchamp, de Schwitters, né? E aí nessa sequência eu encontro o Celso, já em Belo Horizonte, com esse olhar de recolha, com esse olhar atento, uma conversa com o inusitado. E aí é muito impressionante como ele interfere nessa madeira, como ele escuta esse silêncio. É muito bonito esse trabalho, porque e aí a gente vê que Celso conversa, tem uma certa magia ali, sabe? Ele tem uma conversa que nos leva a um primitivo, sabe? Ele tem uma conversa eu acho, com os indígenas, com o trabalho de África, ao mesmo tempo que é um silêncio, é uma força, ele tem essa coisa meio ancestral de rituais, ele nos chama a rituais. E, não sei, tem magia, tem uma magia nesse trabalho do Celso. Não é só
uma recolha, não é assemblagem, eu nem chamo de assemblagem. O Celso, ele é diferente. Quando o Fabrício, então, convida para fazer essa exposição do Celso, aí começo a pensar essa exposição, qual seria essa leitura, e como não podia deixar de ser, a gente começa com um abstrato, como é a história dele, ele já começa pintando um abstrato gestual, um abstrato informal. Então a gente começa a exposição com essas obras, né? Em seguida passa para o abstrato geométrico, né? Aí a outra sala a gente já coloca, tem um texto meu. Aí, então, a gente entra nessa sala do fundo, onde estão todas essas madeiras, essas paredes, e que eu acho que ela faz isso um pouco, dessa música do Celso. Vem tendo ressonância, vem rebatendo um no outro. Cada um que você vê traz um outro, cada um é completamente diferente do outro, e é uma mesma linguagem, e que ocupa, então, as duas grandes salas do Centro Cultural. E isso, o tempo todo, com Bruna Mibielli ao lado, como assistente, né, construindo junto comigo a leitura dessa exposição. Ele faz uma geração, o trabalho de Benjamin tem essa influência do Celso, mesmo, Manfredo também, né, o meu também, mas cada um tem a sua personalidade completamente diferente. Depois entra, eu acho que um certo modismo. E o trabalho do Celso, ele não cede a nada disso, ele não tem enfeite, ele não faz concessão de nada. Aliás, são os radicais, é Amílcar de Castro e Celso Renato. Eles não cedem a nenhum impulso que não seja do íntimo mesmo, da verdade, da arte. Tem uma exposição também muito importante, que eu acho que foi pensado por Manfredo, não sei, que chama 4 vezes Minas. Essa exposição, ela participou aqui no Palácio das Artes, que era Amílcar, Celso Renato, Manfredo e Benjamin.
Teve em Brasília, teve em São Paulo, sempre em museus, uma exposição muito importante que mostra essas duas gerações. Uma belíssima exposição também. E é muito bom ver esse trabalho do Celso tão presente, tão atual, tão influenciando ainda os artistas novos. E agora que eu acho que ele está sendo reconhecido. Que agora que esse menino, o Pedro Mendes, está colocando o Celso no mundo. Leila fez um trabalho muito interessante do Celso aqui, com a galeria dela, e Celso expondo em Rio, São Paulo, onde ele é conhecido, onde os críticos de arte começam a escrever. E aí, assim, o Olívio faz esse livro do Celso, que é muito... tem uma história, tem a obra toda fotografada. É um livro importante. Tem uma infinidade mesmo de obras ali do Celso que vale a pena. Que como a gente quis fazer nessa exposição. E essa é a obra realmente do Celso que fica pra gente. É essa que é o marco na história dele, um marco na história da arte em Minas. E aí ele está sendo cada vez mais reconhecido fora do Brasil. Tem um texto do Amilcar que é muito bonito. A Amilcar faz uma poesia para o Celso, que chama A Música de Celso Renato. É muito bonito isso, tá? Eu fiz questão de colocar na exposição. A comunicação se faz por tambores. Um toca, outro responde, outro mais longe. São tempos primeiros em ritmo de espaço aberto. As cores são as cores da alma. São o vermelho, o branco e o preto. E o ritmo do amanhecer. E mais tudo o que aconteceu com um pedaço de madeira velha. É madeira de construção, cheia de sinais, riscos e ranhuras, frinchas, frestas, buracos e rachaduras. São algumas tábuas juntas a martelo, com pregos aparentes. Às vezes aparecem pedaços como tramelas de portas que não se abrirão jamais, como se guardando o imenso segredo perdido. Segredo agora revelado e que mostra o caminho do dia, da noite, do sol esquecido, que volta a nos envolver na música de tambores longínquos. Vermelho, branco e preto, tocados na alma, na memória, em compasso paciente de estar de olhos abertos, a olhar para dentro, como se pesquisando a surpresa dos primeiros passos. Antes de tudo, o aprendizado, na descoberta do caminho ou atitude vigilante, pois, a qualquer momento, ouviremos a música do mistério de estar no mundo. É bom, né? Tá tudo.